paciente vem no consultório, eu tento, sei lá, ser o mais útil possível para o cara, né? Então, tudo que eu consigo abranger de doenças, eu converso com o cara, e isso depende muito da idade dele, tá? Então, a gente tenta lembrar, quando você está de frente de um paciente, quais são as principais doenças naquela idade para abordar, né? Então, por exemplo, se eu falo com um adolescente, minha consulta tem que ser muito diferente do que quando eu falo com alguém de 20 a 30 anos, quando eu falo com alguém de 30 a 40, que é uma idade que normalmente quer ter filhos, então eu tenho que entrar nesse assunto de fertilidade, de prole, ou com 40 anos, que já é uma outra situação, normalmente homens que já têm. E 40, 50, e aí começa a falar da parte sexual, aí aumenta demais. Então, meio que eu tenho um script na cabeça de sempre falar da parte urinária, sempre falar de doenças urinárias, e aí, como eu falei, a doença mais comum é o crescimento benigno da próstata, que começa a partir dos 50 anos, né? Eu converso com os pacientes sobre doenças sexuais, então as DSTs, ou como chamamos agora ISTs, tá? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Agora, a norma, digamos assim, se fala ISTs. Por que disso? Porque tem pacientes que eles têm a infecção, mas não têm a doença. A doença sempre tem a ver com ter sintomas, ter um problema, né? E a infecção inclui aqueles caras que têm a bactéria, têm o vírus, estão transmitindo por aí, mas eles não têm a doença, né? Então, como se fosse um passo anterior à doença? Por exemplo, o HIV é a infecção e o paciente pode não ter a AIDS, que é a imunodeficiência, que é a própria doença. Então, quando a gente fala de DST, a gente acaba incluindo isso. No fundo, é só nomenclatura. Eu acho que quando você fala DST, todo mundo entende. Eu mesmo, em lives, eu falo DST. Aí eu ponho um parênteses que agora chama IST, só para os chatos não falarem que eu não sei a nomenclatura correta. Mas sempre tem, né? Mas todo mundo, ninguém entende IST, não pegou, digamos assim. Não, e eu acho que o importante é você trazer informação, né? Independente do nome, porque qual que é a grande diferença, né? IST é a infecção, é uma coisa prévia, mas que também sai infectando pessoas por aí de qualquer forma, né? Sim. Eu assim, talvez a grande questão de querer mudar o nome, por mais que não tenha apego, é o fato de que tem muita gente que não vai atrás de médico enquanto não tem sintoma, enquanto não tem doença. Né? Então, quando você faz uma avaliação, por exemplo, num paciente em idade sexualmente ativa, que ele tem mais de um parceiro, por exemplo, vale sempre a pena pedir sorologia de infecções, não de doenças, né? Vale a pena você pedir um HIV, por exemplo, para o paciente, mesmo que ele não tenha a síndrome da imunodeficiência, ou seja, ele não está abatido, ele não está com febre, ele não está emagrecido, mas ele pode ter o HIV ali passando para as outras pessoas, né? Então eu sempre falo de DST, porque falar de DST você acaba entrando obrigatoriamente no assunto sexo, né? Então você acaba falando qual é a dificuldade que o paciente tem, qual é a curiosidade que o cara tem no assunto. E tem muita gente que nesse momento vai querer falar só sobre isso. E eu aproveito já para abordar questões de ereção, questões de libido, né, que fazem parte aí. A gente sabe que a gente não, né, mas eu vou passar uma informação. 30% dos meus pacientes eles tinham sintomas sexuais antes da pandemia, e com o começo da pandemia foi para 50%. Então, pelo menos metade dos meus pacientes reclamam de sexo em algum momento da vida, seja porque você provoca eles e pergunta, e aí, como é que tá o sexo para você? Ou porque ele vem para falar de sexo. Já traz isso no consultório. Já traz essa questão. Dos 30 aos 40, sempre vale a pena falar da questão de fertilidade, se você pensa em ter filhos, se não pensa, qual a idade da sua esposa, alertar que tem muita gente que demora para ter filho, e quando vai querer ter filho,
percebe que tem uma questão de infertilidade que precisa ser tratada, né? Então, quem está batendo na casa dos 35, 36 e fala, tudo bem, agora a gente espera mais um aninho, começa a ter relação, tá, daí passa 2 anos, não consegue, já está batendo nos 40. Então, é um papo que eu sempre tenho que ter nessa faixa etária. E adolescente, 20 anos, é sempre legal atender esse povo, porque eles não... É outro mundo, né, Dan? É outro mundo, né? Eles querem saber de tudo. As preocupações são outras, né?